Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem focado, sabe? Em produtividade. Especificamente para quem está na linha de frente da saúde. Temos aqui a base de um módulo de consultoria, de mentoria de carreira do OBD Figueiredo. E a nossa ideia aqui é extrair o que tem de mais prático, de mais valioso mesmo nesse conteúdo. Ele mistura, né, princípios da psicologia com a experiência real do pessoal do setor. O foco é otimizar tempo e energia, nessas rotinas que a gente sabe que são super intensas. Ok, vamos lá. A primeira coisa que me chamou a atenção é que, na saúde, ser produtivo não é só fazer mais, é fazer melhor. Isso impacta direto o cuidado, né? Exatamente. E o material do Obed, ele bate muito nessa tecla da rotina como constância, sabe? Que essa constância é a chave para o sucesso. Mas não é uma rotina qualquer, né? Ele fala de pilares. Qualidade do sono, que impacta tipo concentração, decisão, alimentação equilibrada para ter energia mesmo, atividade física regular, que ajuda corpo e mente, disposição e horários definidos, para dar estrutura e fugir da procrastinação. Faz todo sentido. Mas ele fala que antes mesmo de ajustar a rotina, tem algo antes, né? Definir um norte, ter clareza de onde se quer chegar. Isso deve dar um gás, né? Principalmente naqueles dias difíceis. Aí a rotina vira o caminho para isso, essa é a ideia. Como sair da esteira da vida? Aquela sensação de correr sem sair do lugar, sabe? Ficar preso em tarefa repetitiva, sem avançar para o tal norte. E como sair disso? Ele sugere duas coisas. Primeiro, entender o porquê das ações. Buscar o sentido, né? Isso aumenta a motivação. E segundo, que eu acho crucial, criar uma rotina sua, personalizada mesmo, que respeite seu tempo, suas necessidades. Não tem fórmula mágica. Essa parte de criar a própria rotina me leva a um ponto que eu achei bem interessante: o automonitoramento. Ele sugere algo prático, tipo anotar as atividades do dia, como você está se sentindo, energia, produtividade. Parece meio trabalhoso no começo, mas a ideia é entender o próprio ritmo. É isso. É tipo um diagnóstico pessoal mesmo. A ideia não é fazer para sempre, claro, mas por uns dias para coletar dados. E aí começam a aparecer os padrões, sabe? Quais os horários de pico? Quando a distração bate mais forte? Com isso em mãos, dá para ajustar a rotina de forma inteligente. Tarefa difícil na hora de mais energia. Coisa mais leve quando o foco cai. É autoconhecimento aplicado à performance. Bem útil nesse meio. Total. Usasse inteligência sobre si mesmo. Mas aí, mesmo com a rotina azeitada, vem ela. A procrastinação. Um clássico. O material dá umas dicas para lidar com isso. Uma que me marcou foi focar no possível, sabe? No progresso, não naquela perfeição que paralisa. Que mais que ele sugere para isso? Olha, além dessa da perfeição inimiga, tem táticas mais conhecidas, mas com um toque prático. Tipo, definir prazo realista, para ter um senso de urgência, mas controlado. Dividir aquelas tarefas enormes em passos menores fica menos assustador para começar. E até compartilhar as metas com alguém. Cria um compromisso, né? Ajuda a manter o foco. A ideia é entender a procrastinação não só como a preguiça, mas às vezes como reação a algo muito grande. Entendi. E parece que conectar essas tarefas menores a um propósito maior também é chave. Achar sentido no trabalho, o material até reconhece, né? Nem todo dia é incrível, nem toda tarefa é apaixonante. Como achar satisfação, mesmo assim? Ele propõe alguns caminhos. Primeiro, buscar ativamente o que é gratificante, mesmo na dificuldade. Às vezes é uma conversa com o paciente, resolver um pepino, trabalho em equipe. Segundo, investir em se desenvolver, ficar melhor naquilo que faz. Quanto mais competente, normalmente maior o prazer na tarefa. E terceiro, que para a saúde é muito forte. Conectar sempre o dia a dia, mesmo as coisas chatas, ao propósito maior de cuidar, de aliviar. Isso dá um significado, uma resiliência. O material também menciona acelerar a jornada. Imagino que com alguns cuidados, né? Especialmente na saúde. Sim, total. E o alerta mais direto é sobre usar medicamento para dar um gás na performance.
A orientação é clara, sempre com o médico. O uso errado pode prejudicar a saúde e, no fim, a própria produtividade. Mas tem outras dicas para acelerar de forma saudável, digamos. Visualizar a recompensa, sabe? Sentir a satisfação de ter alcançado algo. Criar um ambiente de trabalho organizado, sem distração. E se cercar de gente que apoia, que inspira. Colegas, mentores. E nesse ponto do apoio, do ambiente, entra forte o autocuidado, né? Parece que isso permeia tudo. Fundamental. O material coloca o autocuidado, comer bem, se hidratar, dormir bem, lazer não como luxo, mas como a base da produtividade que se sustenta. É cuidar da ferramenta principal, que é o próprio profissional, né? E junto com isso, a importância de não ter vergonha de pedir ajuda. Aprender com os outros, com quem já passou por aquilo. Colega, mentor, essa troca acelera muito. Legal. E para fechar essa parte, umas dicas bem práticas que apareceram, tipo transformar a tarefa em jogo, gamificação com recompensa, a garrafa de água sempre perto, básico, mas funciona, higiene do sono para garantir o descanso, usar agenda, app para organizar a bagunça e saber diferenciar o importante do urgente. Essa é difícil, mas crucial. E tem uma frase lá no material que amarra tudo isso bem. O que não é medido não pode ser gerenciado. Ou seja, tem que acompanhar, ver o que está funcionando, o que não está, ajustar e celebrar as pequenas vitórias também. É um ciclo. Então, juntando tudo, a mensagem principal parece ser essa: construir uma rotina que seja forte, sua, pessoal e guiada por um objetivo claro. A gente viu como se entender melhor, usar táticas contra a procrastinação e buscar sentido no trabalho são vitais. E pegamos várias dicas práticas, né? Do ambiente ao cuidado com a gente mesmo. Fica bem claro que, para quem é da saúde, olhando por essa lente do material, produtividade não é um ponto final. É mais uma jornada contínua, de aprender, ajustar, se conhecer. E reforça muito a ideia de protagonismo, né? Que cada um pode pilotar essa jornada, com esforço, com dedicação. E isso tudo deixa a gente com uma provocação final para pensar, né? Se a produtividade de quem trabalha na saúde impacta tão diretamente o bem-estar do paciente e o próprio bem-estar do profissional, será que otimizar a própria rotina, a própria energia, vai além de uma busca pessoal por sucesso? Vira talvez uma parte da responsabilidade ética profissional com quem depende desse cuidado? Fica aí a reflexão.